Eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E aqui o objetivo do fundo: o portfólio é dedicado ao investimento em valores imobiliários de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e cotas de fundos imobiliários. E aqui a gente vê o patrimônio líquido do fundo, 1 bilhão 180 milhões de reais. São 66.521 cotistas. Comenta aí já para mim se você é um cotista desse fundo aqui. Ele pagou aqui R$ 1,09 por cota, certo? Ele vai pagar, na verdade, no dia 13/7. A cota patrimonial dele está em R$ 88,74 e a cota mercado R$ 94,08. Lembrando, eu acho, para minha carteira pelo menos, um pouco complicado ficar pagando muito ágio com relação a fundos de papel, como é o caso aqui. Então, é você mais ou menos comprar R$ 88 de patrimônio por R$ 94, não tem desconto nenhum, tem uma margem aí, não tem uma margem de segurança. Mas, de qualquer forma, comenta aí para mim se você tem problema ou não em comprar fundos de papel com um pouco de ágio. E também eu vou lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E a gente continua aqui a liquidez média diária desse fundo de R$ 3.800.000. A rentabilidade aqui desse fundo no mês foi de 113% do CDI líquido de renda. E a gente começa aqui a ver o comentário do gestor. Então, ao fim de junho, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 102,5% aqui em ativos-alvo e 6,8% em instrumentos de caixa que serão destinados a outras operações. E aqui os dividendos referentes a junho, cuja distribuição vai ocorrer no dia 13/7, vão ser de R$ 1,09 por cota e representam uma rentabilidade isenta do imposto de renda de 1,15%, considerando uma cota média de ingresso aqui de R$ 104,73, correspondente aí a 113% da taxa DI no período. E aqui eles comentam também que, para uma maior orientação dos investidores, eles destacam que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Então, por exemplo, os resultados apurados ao longo do mês de junho, a serem distribuídos em julho para os investidores nesse mês, refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de maio e abril. Então, a gente tem sempre que pensar nisso quando estiver investindo nesse fundo aqui, que ele tem um certo atraso aqui com relação à apuração dos seus resultados. E, além disso, eles informam que a gestão do fundo optou por realizar provisoriamente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs, assim como o último vídeo que a gente fez aqui no canal, que eu vou deixar inclusive um card aqui para você ver. Também o fundo da Kinea, a gente viu que ele também faz isso aqui, e é por isso que ele tem um investimento acima de 100% da sua carteira, porque ele faz essas operações compromissadas reversas lastreadas nos CRIs que eles têm. E esses instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do fundo, mas, em especial, proporciona uma maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cota. Que a gente vê o início do fundo foi lá em 28/10/2020, 1,2% de taxa de administração ao ano, não tem taxa de performance, e a administradora é Intragre TVM e a gestora é Kinea Investimentos, ambas do grupo Itaú. Aqui a gente continua o comentário da gestão. Então, dessa maneira, eles acreditam que os instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo. Destacam também que as operações compromissadas realizadas têm longo prazo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo no fundo e custo. E atualmente essas operações compromissadas representam uma exposição de aproximadamente 9% do patrimônio líquido do fundo, um patamar considerado confortável pela equipe de gestão. E, finalmente, eles destacam aqui que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. E novas operações teve durante o mês de junho aqui, realizaram um novo investimento totalizando R$ 77 milhões, MRV Pro Soluto, 70 milhões aqui e 7,5 milhões, 70 milhões a CDI mais 2,5, 7 milhões e meio aqui e IPCA mais 10,64%. Inclusive, é uma operação que a gente viu também no KNCR11, tá? Da mesma gestora aqui, que a gente viu o vídeo ontem, inclusive. Novamente, reforço que eu vou deixar no card aqui o vídeo que a gente fez ontem, certo? E os CRIs são baseados em uma carteira de créditos pró-soluto cedida pela MRV, contam com amplo excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências da carteira, além de um fundo de reserva equivalente significativo. Então, tem um fundo de reserva
e a subordinação aqui como garantia. E aqui eles comentam também em relação à operação acima, os gatilhos de proteção incluem ainda uma mecânica de full cash sweep, caracterizada pela utilização de 100% dos recursos arrecadados para amortização acelerada desde o início da operação. Na estrutura implementada, a série Sênior tem preferência no fluxo de caixa, com recebimento total dos recursos para pagamento de juros e amortização acelerada até sua quitação, e após essa liquidação da série Sênior, a série Júnior passa a receber juros e amortização acelerada até sua quitação integral. Aqui o resumo da carteira desse fundo. Então, ele tem alguns tipos de alocação diferentes aqui, CRIs, cotas de fundos imobiliários e caixa. Em CRI, 35,7% é um CDI mais 3,71%, a duration aqui de 3,7 anos, o CRI aqui de 61,7% na carteira, inflação mais 7,93%, 9,8 anos aqui, cotas de fundo imobiliário, então 2,9%, inflação mais 7,40% e cotas de fundos imobiliários aqui 2,2%, CDI mais 3% é o yield médio mercado, tá? E caixa aqui 6,8% da carteira do fundo, é um CDI 100% aqui menos imposto de renda, então 109% aqui de alocação na carteira, lembrando por conta das operações compromissadas. Bom, e aqui a alocação em CRIs e fundos imobiliários é 102% do patrimônio líquido do fundo, sem considerar o caixa. Alocação por setor de shoppings aqui 6,6%, logístico 14,9%, escritórios 31,4%, residencial 38,4% e alocação total por indexador IPCA 59%, CDI 32% e a Selic aqui 8,1%. E bom, aqui a gente tem as informações contábeis, né, de junho de 2022, foram 14 milhões de reais aqui de resultado de CRI, 700 mil reais de resultado de fundos imobiliários, 900 mil aqui no resultado de instrumentos de caixa, 1,4 milhão aqui de despesas do fundo, 200 mil reais aqui outras receitas, gerando um resultado líquido de 14 milhões e 600 mil reais, 14 milhões e meio de distribuição no mês. O fundo distribuiu aqui R$ 1,09 por cota, tá? Assim como teve um resultado de R$ 1,09 por cota. E aqui o fundo possui um saldo de lucro a distribuir de 4 centavos por cota, então a distribuição está dentro ainda do que o fundo tem obtido de resultado. E aqui os rendimentos mensais do fundo, então se a gente for comparar lá com julho de 2021, teve um dividendo de R$1 aqui, enquanto que em junho de 2022 foi R$ 1,09. A taxa DI foi de 1,01%, a rentabilidade do fundo de 1,15%, 113% aqui da taxa DI ou 133% se a gente for considerar o imposto de renda, a taxa DI gross up. Claro que esse fundo tem mais investimento em IPCA, então não necessariamente isso aqui vai refletir uma bela de uma rentabilidade, porque o IPCA ele é vinculado, né, à taxa Selic, à taxa DI, mas não é necessariamente a mesma coisa. Então, a gente talvez tenha que comparar a rentabilidade desse fundo com a rentabilidade, por exemplo, de um título atrelado ao IPCA. Bom, então aqui a carteira de ativos do fundo, ele tem vários CRIs diferentes. Como a gente pode ver o indexador, muitos deles aqui IPCA, maior posição aqui na carteira é esse CRI da Infinity aqui, 6,2%, mas é um fundo bem diversificado, como a gente pode ver aqui, são vários CRIs diferentes, são 39 CRIs atrelados ao IPCA, tem alguns aqui também atrelados ao CDI, como a gente pode ver, são 10 CRIs diferentes atrelados ao CDI, mais alguns fundos imobiliários aqui, e o total de caixa, como a gente pode ver, está em 6,2% da carteira do fundo. Aqui são os fundos imobiliários que esse fundo detém, IDGR, TSER, ERCR e DFI. E aqui o saldo curva 1 bilhão 348 milhões e o saldo com marcação a mercado aqui 1 bilhão 287 milhões de reais. E bom, esse foi o vídeo de hoje sobre o KNSC11. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos. Já comenta aí também qual outro fundo imobiliário você quer ver aqui no nosso canal. Eu vou deixar um botão nessa tela final para você assistir o nosso último vídeo, caso seja do seu interesse. E também já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse aí por fundos imobiliários. Então é isso por hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!